para modificar um pouquinho a estrutura aqui do nossa estadia nesses minutos, ok? Eu vou gravar essa aula, vocês vão perceber que o botão de gravação aí tá ativo, tá legal? Eu vou gravar essa aula e vou postar essa mesma aula lá na plataforma. Essa mudança da metodologia aconteceu mediante a quantidade muito pouca de pessoas que estão acessando as aulas, né? Então eu estou fazendo 2 trabalhos e acabam 2 trabalhos iguais, né? Gastando 2 tempos diferentes. Acabo tendo que dar uma aula aqui e preparar uma aula lá, entendeu? Então eu fico gastando um tempo de preparo de aula lá, gravando, subindo a aula e aqui tendo que fazer a mesma coisa. Então, para otimizar um pouco essa metodologia, esse tempo meu e de vocês também, então eu vou partir agora gravar a aula e postar essa aula gravada, tá legal? A nossa velocidade vai reduzir um pouco, tá bom? Mas assim eu otimizo um pouco o meu trabalho, tá? Então, a partir de agora, vocês vão ter essa aula gravada lá também para consulta, ok? Beleza, galera. Todos estão enxergando aí? Todos estão enxergando bem aí o exercício? Como é que tá aí? Tá legal? Ok? Beleza, né? Então vamos agora brincar um pouquinho aí com essa calorimetria, tá? Então nós temos uma fonte térmica que é utilizada por imersão para aquecer 200 gramas de água durante um intervalo de tempo de 5 minutos, tá legal? Então tá aqui, ó. Então a gente tem um intervalo de tempo. Esse tempo não é em unidades do Sistema Internacional, tá legal? A gente tem então 5 minutos. E eu vou passar esses 5 minutos para segundos, ok? Então, se você multiplicar isso por 60, vai dar 300, né? Isso aí, Samuel. Então, já vou colocar aqui a resposta aqui, 300. Então, já estou em Sistema Internacional. Bem, variando a temperatura em 30 graus Celsius. Então, já tem uma variação de temperatura, θ, de 30 graus Celsius. Percebam, meus amigos, que eu tenho a quantidade, a massa da matéria, né? Eu tenho o que matéria se trata, que é a água, então eu já sei o calor específico da água, vale 1, e eu quero saber a potência. Vamos recordar lá o que é potência. Potência é a velocidade com que a energia é consumida, ok? Vamos recordar de séries anteriores, meus amigos. Então está aqui, ó, potência, tá? Eu vou escrever pot, tá legal? Potência é a velocidade com que a energia é consumida. Então, como é que você calcula velocidade, né? ΔS sobre ΔT? Só que aqui nós estamos falando de uma energia. Então, a velocidade com que a energia é consumida é a energia térmica pelo tempo. Então, nós já temos o tempo, não já temos o tempo? 300 segundos. Então, tá aqui, eu só escrevi aqui embaixo 300 segundos. Então, o que ficou faltando agora para calcular a nossa potência foi a quantidade de calor, correto? E para calcular essa quantidade de calor, precisamos de 3 grandezas. Precisamos da massa, precisamos da grandeza específica da substância, que chamamos de calor específico, e precisamos da variação de temperatura. Então, nós temos já tudo isso, né? Nós já temos a massa 200, o calor específico vale 1, que é a água, né? Isso que ele tratou lá no início, e a variação de temperatura sofrida foi de 30 graus. Beleza?
Então, eu vou colocar aqui 200 vezes 1 dá o próprio 200 vezes 30. Tá legal? Tá aqui. Vou cortar esse zero com esse. Vou cortar esse zero com esse, mas aí você começa a ver que tá dando ruim. Quando você encontra uma potência de 20. Então agora a pergunta é: onde erramos? Responde aí, Samuel. Tem que passar para a Joule. Muito bem. Entendeu? Aqui, ó, esse valor que você vai encontrar aqui, um 6 seguido de 3 zeros, isso está em calorias. Aqui a tua resposta seria calorias por segundo. Tá legal? E a tua resposta aqui, ó, não está em calorias por segundo, está em joule por segundo, que leva o apelido de watt, ok? Mas pode falar watt também, sem importância, tá? Então vamos lá, vamos àquela técnica fantástica que a gente aprende muito nas nossas aulas de química. A regra de 3, né? Então a gente sabe que uma caloria equivale. Aí ele colocou quanto aí? 4,18 joules. Beleza? E nós temos 6.000 calorias. Vou pedir ajuda aos amigos que calculem, por favor, 6.000 vezes 4,18, por favor. Quanto dá 6.000 vezes 4,18? E aí, galera? 6.000 vezes 4,18. 25.080, muito bem. 25.080 joules. Agora sim, né? Agora você vai obter o valor correto. Vamos ver. Potência vai ser igual, agora sim, 25.080, que é a quantidade de calor, né? Dividido pelo tempo, que foi de 300 segundos. Agora a tua resposta vai sair em watts. Né? Dividido por 300, 83,6 joule por segundo, que você apelida isso como watt. É o apelidinho carinhoso de joule por segundo. Então isso deu a letra D. Fala comigo aí, galera. Tranquilidade? Isso. Isso também era uma boa. Também, Samuel. Isso aqui, Ronaldo, ó, não tá de acordo
com o sistema internacional. Tá legal? Não tá de acordo. Beleza? Tranquilo, né? Querem tirar um print dessa aí? Só me avisem aí para eu poder passar para outro. Me avisem aí se eu posso descer para outro exercício. Foi? Posso? Posso, galera? Joga esse print aí na turma lá, no grupo da turma. Beleza? Vamos que vamos. Eita, eu fazendo M, ó. Agora vai. Beleza, então. Vamos dar uma lida nessa aí. Ok, Carol, depois de repente eu boto uns exercícios daquela folhinha lá. Tá? Aqui no nosso próximo encontro, pra gente tentar resolver algum. Tá? Vamos nessa. Um corpo de certo material com 200 gramas ao receber 1000 calorias aumenta a sua temperatura de 10 graus Celsius. A gente já conversou sobre esse termo aqui, né? Quando o cara fala que ele aumenta de 10 graus Celsius, ele está dizendo que ocorreu uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Tá legal? A gente já conversou sobre isso em encontros anteriores, ok? Então tá aqui. Isso aqui tá muito feio, mas tudo bem. Então eu tenho um corpo que aumentou sua temperatura ao receber 1000 calorias e variou em 10 graus Celsius. Então eu já consigo entender que material específico esse corpo é formado. Porque eu já tenho a quantidade de calor, eu já tenho a variação de temperatura e já tenho a massa desse corpo. Tá legal? Então tá aqui, ó. O calor, né, que eu já tenho, depende da massa, depende de uma propriedade do material específica, que é a identidade do material. Tá legal? É o calor específico, cada material vai ter o seu, por isso que eu disse que é a identidade dele. A variação da temperatura. Tá beleza? Então, eu tenho 1000 calorias. Aqui, ó. 1000 calorias. Eu tenho a massa desse corpo, né? Que recebeu 1000 calorias, foi de 200. Eu não tenho o calor específico, eu não tenho a identidade desse corpo, eu vou encontrar. E eu sei que variou a temperatura em 10 graus. Vamos lá com um pouquinho da matemática aqui, eu cortar esse zero com esse, com esse e por fim esse com esse aqui. Tá legal? Então o que sobrou pra gente? Sobrou 1/2, que é também conhecido como 0,5. Ok? Então agora eu descobri a identidade desse material, o calor específico dele. Então ele vale 0,5 e a unidade de calor específico, caloria por grama vezes graus Celsius. Tá legal? Agora vamos para outra parte do exercício. Já descobri a identidade desse corpo. Tá? Essa propriedade é uma constante, não vai alterar, desde que o corpo não mude de estado. Tá bom? Então, beleza. Outro corpo de 500 gramas constituído do mesmo material, ou seja, terá o mesmo calor específico, terá capacidade térmica de... É só a gente lembrar que Czão, eu exagerei no C aqui, para diferenciar. Czão, que é a capacidade térmica, é dada por essa relação. Ok?
Então, a nossa capacidade térmica, que foi fácil esse exercício, bem moleza, tá? É a massa, foi 500, vezes a capacidade térmica 0,5. Então tá aqui, capacidade térmica foi igual a 250. Essa aqui foi ridícula, né? Esses exercícios, eles estão, eles são exercícios que eu copiei da apostila de vocês, tá legal? Tá lá, eu acho que são os exercícios do nível 2, tá? Nesse capítulo aí, ok? Nobres, letra D, correto? Fala comigo. Vamos ver, né, Samuel? Foi assim, não? A prova foi difícil, mas vocês foram bem na prova, Samuel. Me avisa aí, galera, pra gente conseguir resolver mais um. Me avisa quando der o print aí pra gente passar pro próximo. Foi, galera. Luísa, solta lá. Qual o material que tem maior capacidade térmica? Ih, rapaz, isso aí é o seguinte, é um material que recebe muito calor e tem a variação de temperatura muito pequena, entendeu? Esse é o material que tem maior capacidade térmica. Mas aí, cara, é a engenharia dos materiais, né, bicho? O cara vai procurar lá nisso, né? Falando nisso, quando saem as notas, não tenho a mínima ideia. Tá legal? Porque quem corrige aí é o sistema, né? O lançamento dessas notas está por lá, pelo sistema. E o que eu tenho que fazer é dar uma olhadinha só nos trabalhos de vocês e lançar junto lá. E mandar para lá para lançar. Beleza? Aí tem mais outra pergunta aqui, ó. Esses exercícios estão no nível da minha capacidade cerebral. Se bobear, eu me embolo. Ah, não mete essa, Ronaldo. Vamos pro próximo. Depois dessa, eu vou até pro próximo exercício. Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Vamos passar pro próximo exercício aí. Vamos fazer o 4, depois se der tempo a gente volta pro 3. Tá? Trocas de calor. Depois a gente volta pro 3. Ok? Semana que vem eu trago exercícios mais complexos pra gente discutir aqui. Vamos lá. Exercício 4. Quando misturamos 1 kg de água, calor sensível ou específico, né? 1 caloria grama por grau Celsius, a 70 gramas com 2 kg de água a 10 graus Celsius, obtemos 3 kg de água a... Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho a quantidade de calor que o primeiro corpo tem, tá legal? Eu vou colocar o segundo corpo lá dentro, tá? O primeiro corpo tem temperatura maior. Então, qual é a tendência desse corpo? É estabelecer uma temperatura final inferior a 70. Ou seja, esse primeiro corpo aqui, ele vai perder calor para o segundo. O segundo corpo, de massa maior, tem temperatura inferior. E o cara colocou nesse exercício aí a massa maior, porque senão, de repente, poderia acontecer aí um... Aqui não vai acontecer porque o corpo está com 70 graus Celsius, tá? Mas uma mudança de fase, tá bom? Mas aqui não vai acontecer porque o primeiro corpo está com a temperatura antes da ebulição, tá bom? Então, não vai acontecer. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois corpos, 1 kg, 2 kg, o primeiro a 70 e o segundo a 10, ok? Então, quando esses dois sistemas estão isolados, a quantidade de calor perdida pelo primeiro
ela vai ser transportada diretamente para o segundo. Então eu não tenho uma perda de calor nem um ganho de calor. Tá legal? Então o que eu vou ter aqui é que a soma desses duas quantidades de calor, isso obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Tá legal? Então, o meu sistema está isolado, eu não tenho ninguém roubando calor e ninguém fornecendo calor. O calor perdido pelo primeiro corpo vai ser igual ao calor recebido pelo segundo corpo. Então, está aqui a definição de troca de calor e mais do que isso, está aqui a definição do que é calor. Calor é justamente esse fluxo de energia térmica. Então, você está vendo aqui acontecer o fluxo, a passagem de energia de um corpo para o outro. Tá legal? Então, vamos calcular aqui, vamos botar a equação do primeiro corpo, né? MC vezes delta θ. Tá legal? Aqui do primeiro corpo, aqui do primeiro. Mais M do segundo vezes C do segundo vezes delta θ do segundo. Espera aí que eu já vou ler aí já o que pintou aí na telinha. Vou terminar de escrever aqui. Existe uma fórmula para calcular a perda de calor para quando o sistema não está isolado? Bem, o que vai acontecer, Samuel? Às vezes, lá na engenharia, essa disciplina é uma disciplina que eu gosto muito de dar essa aula. Fenômenos de transporte. Fenômenos de transporte, calor e massa. Lá a gente estuda a propriedade do corpo de condução, de radiação e de convecção. Convecção nem tanto, mas mais da condução e da irradiação. Existe um parâmetro de condutibilidade que ele vai dizer quando essa parede, ou então quando o sistema consegue conduzir ou não conduzir calor, tá? Então, por exemplo, a parede do seu quarto, ela bloqueia uma parcela de calor que vem da atmosfera, ou o contrário, né? Ou ela bloqueia a passagem do calor de dentro do seu quarto para a parte de fora. Então, existe um estudo dessa condutibilidade térmica do material que forma a sua parede. Então, isso vai depender de material para material que forma a parede que divide o sistema, tá? Então, esse caso aí é um sistema não isolado. Você está perdendo ou ganhando calor para a atmosfera, entendeu? Foi, Samuel? Tá me perguntando se eu entendi? Botou uma interrogação aí. Eu entendi. E tu entendeu? Beleza. Vamos lá, galera. Tô zoando aqui. Então vamos nessa. Então a massa do primeiro. Não, dá para estudar na física também, dá para estudar, mas grande parte na engenharia. Química também estuda um pouquinho, né? Nas fenômenos de transporte, tá? Mas a engenharia tem essa matéria aí como uma pedra no sapato dos engenheiros. Eles sempre ficam nessa matéria e é que eu mais gosto de dar essa aula. Legal, legal. Então tá aqui, ó, a massa do primeiro, o calor específico do primeiro, legal? Como é a água, vale 1, e a variação de temperatura que o primeiro sofreu, né? Ele vai estabelecer uma temperatura final, que chamamos de temperatura de equilíbrio térmico, ok, galera? Menos a temperatura inicial que ele chegou nessa brincadeira. Ele chegou com 70. Tá legal? Então nós temos aqui mais o segundo corpo, 2 quilogramas. Então tá aqui, passei para grama, porque a unidade do calor específico pede que eu faça isso. Um calor específico da segunda substância, que também é a água, tá? E a variação de temperatura, ou seja, a temperatura de equilíbrio térmico menos a temperatura inicial, que foi igual a 10.
Tá legal? Tudo isso igual a zero. Ok? Vamos tirar 3 zerinhos daqui com os 3 zerinhos do outro. Ah, mas professor, não é soma? O senhor vai cortar na soma? É, mas quando eu passo esse cara para o outro lado, tá? Acaba tendo 1000 de um lado e 2000 do outro. Aí eu posso cortar, ok? Beleza, então. Aqui vai sobrar quem? Um é elemento neutro, então vai sobrar temperatura de equilíbrio térmico menos 70. E do outro lado vai sobrar distributivo aqui, né? Ok? Aqui vai dar, ó, o 2 distribuindo aqui e o 2 distribuindo aqui, tá? Então vai dar o quê? Vai dar mais 2 θe aqui menos 20, né? 2 vezes menos 10, menos 20. Isso tudo aqui, vou colocar aqui por causa da flecha lá, valeu? Então quer dizer que, ó, vou somar esse cara aqui com esse, 3 θe, ok? Menos 70 menos 20 dá menos 90. Quando eu passo o menos 90 para o outro lado da igualdade, 90, ok? Então, o que significa que a temperatura final de equilíbrio térmico foi igual a 30 graus Celsius. Beleza? Então tá aqui, ó. O primeiro corpo chegou com 70, saiu com 30. O segundo corpo chegou com 10, saiu com 30. O primeiro perdeu calor e o segundo ganhou calor. Beleza? E aí, meus amigos? Como é que foi nesse aí? Reajam aí, por favor. De boa? Ok, galera. Manda aí o print que nós já encerramos essa brincadeira. Tá legal? Já disseram aqui que a gente tem que vazar. Então ficamos assim. Semana que vem eu tento resolver alguns exercícios daquela folhinha lá. Tá legal, galera? Beleza. Boa semana para vocês. Vou interromper aqui o compartilhamento. Tá legal? Fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu, moçada.